vencer no Campeonato Brasileiro. Mas antes tem a Copa do Brasil nesta terça-feira. Jogo decisivo contra o Atlético Paranaense. O Santos perdeu a primeira partida por 1-0 e uma vitória simples aqui leva o jogo para os pênaltis. Se o Santos vencer por 2 gols de diferença, o Santos pode garante a classificação para a semifinal da Copa do Brasil e provavelmente vai enfrentar o Flamengo, que ganhou do Grêmio de 4-0. E tem o jogo da volta agora, enfim, esse jogo é uma incógnita porque o Grêmio não quer atuar, não quer jogar, entrar em campo, caso o Flamengo utilize a torcida. Enfim, tá uma confusão danada isso aí. O problema do Santos agora se chama Atlético Paranaense. E Robson Reis, que não deve jogar, vai fazer um tratamento intensivo nessa segunda-feira para ver se reúne condições físicas para atuar nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O Santos deve ter aí o retorno do Marinho, que já jogou no sábado. O Diego Tardelli é um outro jogador que pode ficar à disposição também do técnico Fábio Carille. Portanto, o Santos precisa vencer. Um jogo que vale 7 milhões de reais. É praticamente a folha líquida do pagamento do Santos Futebol Clube. Portanto, tem que vencer sim, independente de quem vai enfrentar depois, o Santos precisa vencer e vão para cima. É isso, é toda a força agora, todo o apoio para o time do Fábio Carille. Tomara que esse time do Santos volte a fazer gols, né? Fez gol lá contra o Cuiabá, mas acabou perdendo. No sábado não conseguiu, chutou muito, finalizou muito pouco. E tomara que ele volte a finalizar. E agora com esses atacantes aqui, com o Marinho, o Calibre, o Pé e tal, e o próprio Diego Tardelli, se entrar também, e o Marcos Leonardo, que tenham condições de jogar, porque o Batistão não joga porque não foi inscrito ainda a tempo, a documentação dele não chegou a tempo para ele ser inscrito na Copa do Brasil. Ou seja, é um jogo difícil para o Santos não vem numa boa fase no Campeonato Brasileiro, a tabela ontem, a rodada de ontem, assim, ajudou um pouco o Santos, porque poderia ter sido pior. A derrota do São Paulo ontem contra o Fluminense foi muito bom, porque pra gente, né? Porque o São Paulo permaneceu abaixo do Santos, o Santos ainda é o 13º colocado no Campeonato Brasileiro. Porém, o São Paulo tem um jogo a menos, se não me engano, contra o América de Minas, né? Ambos têm jogos a menos aí e o Santos precisa voltar a pontuar no Campeonato Brasileiro. Mas é um assunto para sábado, né? O jogo contra o Ceará fora de casa. O que importa mesmo é esse jogo de amanhã. Vocês estão vendo com essa camisa? Essa camisa aqui é do projeto Eterno Menino da Vila, do grande Juari, né? Ele que está em Prudente essa semana, fazendo lá as suas clínicas, as suas oficinas lá, e selecionando jogadores, né, nesse projeto ele que está fazendo. Então quem quiser adquirir, ele falou na live aqui, quem quiser adquirir essa camisa aqui do Eterno Menino da Vila, do Juari, do projeto do Juari, tem um WhatsApp aqui que eu vou divulgar aqui na descrição desse vídeo, mas é o 13 98 165 8919. 13 98 165 8919. É só entrar lá, adiciona esse WhatsApp que ele vai passar todas as informações, como comprar, como adquirir, conta, essas coisas e tal, para quem fazer parte e ganhar uma camisa, adquirir uma camisa dessa do Juari. Uma outra coisa que eu queria falar é o seguinte: na semana passada, o Jefferson Viegas, lá dos Estados Unidos, que é um internauta que acompanha o nosso canal aqui também, participa de todas as lives e tal, ele fez um desafio para a torcida do Santos. Ele entrou depois do jogo que o Santos fez na semana passada e falou o seguinte, né? Se o Santos, depois do jogo contra o Cuiabá, se até o jogo dessa terça-feira de amanhã o Santos tivesse mais 250 sócios, aumentasse o número para mais 250, né? Ele ia dar pra gente uma camisa oficial e um calção do Santos para que seja sorteado no canal aqui Se Fala de Santos, para os internautas, para quem fica na live e tal. Então é o seguinte, no dia que ele falou isso aqui, eram 21.081 sócios, tá? Hoje, na hora que eu gravei esse vídeo aqui, tinha 21.137. 50 e poucos sócios aí. Ou seja, faltam ainda 194 sócios até amanhã, até o final do jogo de amanhã. Então, se a gente conseguir quase 200 sócios aí, vamos ter um sorteio de uma camisa e um calção aí para os torcedores do Santos Futebol Clube. São os torcedores ajudando, tentando ajudar o Santos de qualquer forma, porque os torcedores precisam abraçar o time. E eu vou bater nessa tecla todos os dias aqui. O torcedor precisa sim abraçar o seu time. Faltam 194 aí para a gente sortear essa camisa e esse calção depois do jogo contra o Atlético Paranaense, tá bom? Vamos lá. Essa semana tá muita gente falando aí a respeito do caso do Andreas Pereira, que jogou, atuou e fez um gol, inclusive, no jogo contra o Santos, há 2 semanas aí lá na Vila Belmiro, naquela goleada de 4-0. O que aconteceu com o Andreas Pereira? Foi o mesmo caso que aconteceu da seleção brasileira de jogadores argentinos e aconteceu ontem com o William. O Corinthians ontem não utilizou o William porque está cumprindo a quarentena. E o Andreas Pereira também deveria cumprir essa quarentena, tá? Vamos lá.
o Santos deve e pode e deve protocolar hoje, na segunda-feira, junto à CBF, uma reclamação formal. Isso vai para o TJD, tá? O que o Santos quer? Os pontos dessa partida, porque o jogador estaria irregular. Do ponto de vista, eu conversei com alguns advogados, alguns entendedores desse caso aí, eles dizem o seguinte: do ponto de vista técnico, assim, da CBF, o jogador está apto, porque ele estava no BID, estava apto para atuar. Agora, ele infringe uma lei, que é uma lei de sanitária, né, do país, que aí Anvisa, essas coisas e tal. Então, eles acreditam, com as pessoas que eu conversei, Dr. Milton Moraes, enfim, ele me falou o seguinte: olha, o Santos deve sim entrar tem que entrar para reclamar, para manter ali, mostrar que está ali incomodado com tudo isso, que o jogador estava ilegal, né? Mas não estava irregular. Ou seja, ele entende que é muito difícil que o Santos ganhe alguma ação. Mas o Santos deve protocolar sim, porque vai depender do entendimento do TJD. Se os caras falam, não, realmente o Santos tem razão, o jogador não poderia ter atuado. E ponto. O Santos pode ganhar esses pontos. Eu acho muito difícil. Entendendo um pouco de bastidores que a gente entende de Santos e Flamengo, se fosse contra o Santos, pode ter certeza que o Santos perderia os pontos. Mas como é a favor do Santos, ainda mais tendo do outro lado o Flamengo, né, que tá querendo dar as cartas aqui no futebol brasileiro, acho muito difícil. Mas o Santos deve fazer isso assim, deve protocolar essa reclamação, requerendo esses pontos da partida, porque o jogador estaria ilegal do ponto de vista de sanitário, né? Não do ponto de vista ali apto para... Ele estava liberado, né? Já estava no BID, então ele estava liberado. Enfim, vamos aguardar e torcer para... Quem sabe? Aí que o Santos ganha esses 3 pontinhos aí, paciência, né? E vambora. Vambora, o Santos está precisando muito pontuar no Campeonato Brasileiro. Hoje vai ter um treino agora à tarde, o Carille vai reunir todo mundo hoje, ele deve colocar o Derek ali na zaga, no lugar do Robson Reis. É uma opção que ele tem, né? O Derek vem jogando bem aí no Sub-20. Então pode ser que o Derek seja essa peça aí que vai resolver ali o problema. Ele deve fazer outras mudanças também no ataque, conforme eu já falei. Mas depois do treino de hoje nós vamos ter mais informações. Aí o time se concentra já para o jogo de amanhã contra o Atlético Paranaense. Forte abraço para vocês. Às 19 horas hoje tem live e a gente vai falar mais de Santos. Pra cima dele, Santos, sóciorei.com/planos. Entra lá, faltam 194 até o momento. Chegarmos aos 250 aí, aos 21.331 sócios até amanhã, vamos sortear uma camisa e um calção do Santos Futebol Clube. Vamos que vamos. Tchau, tchau.